Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. – 22 de maio de 2019, São Paulo. Estamos aqui na abertura da principal conferência da América Latina de Ciências Forenses, a Interforenses. Nós a presença aqui do Evandro Lorenz, que é o vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências Forenses e também perito criminal federal. Tudo bom, Evandro? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Kleber? Para mim é uma honra estar aqui com vocês nesse bate-papo aí. Esse é um momento importante, né, da vida da academia. De 2 em 2 anos a gente realiza Interforenses. E são 2 anos sempre de planejamento, né, de muita atividade, muita intensidade, para chegar aqui nessa semana e a gente, de fato, né, promover uma integração de toda a comunidade de ciências forenses. E para nós é uma alegria muito grande, né, ver um evento repleto, cheio de gente, bacana, assim, com público qualificado, palestrantes qualificados, muito palestrante internacional também. E é uma realização para a gente, né, ver esse trabalho acontecendo. Nos conta um pouco como é que surgiu a ideia, então, da Interforenses. Interforenses é um sonho antigo, mas o embrião da Interforenses eram os eventos setoriais que a gente tinha na Polícia Federal. Então, na área de informática forense, a gente tinha a IC Cyber, né, que ainda existe, mas que era só um evento anual de computação forense. E, da mesma maneira, a gente tinha um evento anual de crimes financeiros, um evento anual de engenharia. E essa realização de muitos eventos gerava muito retrabalho, muito desgaste, muita busca por recurso, e isso a gente percebeu que é um modelo que cansava, né? Além de a periodicidade anual, você não tem um ciclo de renovação muito legal. E aí a gente começou a sonhar com um evento que integrasse todos os eventos, que a gente tivesse uma semana onde toda a comunidade se reunisse, e aí não só da Polícia Federal, os eventos anteriores eram mais focados para a Polícia Federal, mas que abraçasse toda a comunidade, porque a gente entende que a comunidade toda tem contribuição a dar, troca de experiências, entendimento, e é um aprendizado de mão dupla, né? Todo mundo que vem leva e traz alguma coisa para a gente. E aí a gente fez uma primeira experiência em 2015, que foi a Conferência Integrada, que era uma conferência com 2 conferências dessas setoriais. A gente tinha a conferência IC Mídia, que era de mídias eletrônicas, áudio e vídeo, né? E a IC Cyber, que era de crimes cibernéticos, que já era bem tradicional. A experiência foi muito boa. E a gente aprendeu muita coisa com essa sinergia de 2 conferências com temas, apesar de próximos, mas diferentes, convivendo no mesmo espaço, no mesmo tempo, e com a presença de peritos, e disso a gente tirou grandes lições. Uma delas é a otimização de recursos, né, de você conseguir potencializar o patrocínio, a viagem dos peritos também, e a sinergia da liberdade que se tem de você frequentar qualquer uma das conferências. Então isso é uma marca da IC Cyber, da IC Cyber, da IC Mídia e de todas as conferências. Então, quando elas estão juntas na Interforenses, se tem uma palestra que me interessa, mesmo eu sendo da área de computação forense, me interessa uma palestra na área de genética, eu tenho liberdade de mudar de sala e assistir aquela palestra e agregar conhecimento. Vou encontrar profissionais do Brasil e do mundo todo, de várias áreas. E isso a gente entende que é saudável, porque cada vez mais a perícia ela é multidisciplinar. Então não adianta a gente focar mais, a perícia é disso, é daquilo. A perícia envolve muitas áreas. Um exemplo clássico que a gente tem, recente, né, para a gente consolidar esse raciocínio, são as perícias de urnas eletrônicas, né, do TSE, que são feitas por várias áreas. Então, até a tomografia da urna foi feita num laudo de avaliação da possibilidade de uma urna com problema. E aí teve tomografia na área de imagens,
teve a parte de análise física do hardware, teve a parte de análise de engenharia, de construção, da mecânica, a análise do hardware, a análise do software também. Então foi uma experiência que mostrou isso que a gente está falando, né? E aqui esse ambiente é maravilhoso, é uma energia boa, é um lugar legal da gente estar, de encontrar pessoas, né, velhos amigos das antigas, das novas, os novos que chegaram agora, os novos concursados. E isso é muito bom. E aqueles que já a gente sabe que vão chegar lá, né, mais cedo ou mais tarde, que estão no caminho certo aí. O pessoal quer entrar também, né? Todo mundo quer entrar. Muita gente quer entrar. A porta é estreita, a fila é grande, mas o pessoal quer entrar e vem também. E a gente tem também parceria aí, né, dos parceiros nossos também, escolas que estão no Brasil, né, era tão carente da gente ter cursos voltados para perícia, e aí eles começaram a proliferar. Tem cursos de boa qualidade, a gente tem parceiros aqui representados nessa Interforensics, nessa linha também. Então é toda a comunidade, universidade, perícia, órgãos da justiça, Ministério Público, magistrado, universidade, todo mundo aqui trocando experiência. Essa é uma experiência fantástica para a gente também. Isso fecha, né, Eduardo, com até a ideia do unboxing CSI, que é o que nós estamos fazendo. Sensacional. E o Forensic Cast, que é dar o acesso a tirar essa coisa que as pessoas são curiosas em reação. Que esses dias nós estávamos comentando, a pessoa não sabia que o CSI era os peritos criminais. Né? Então, um amigo do Eduardo até comentou, né? Mas vocês que são o CSI, né? Então, assim, não, nós é que somos o CSI, né? O pessoal que trabalha em local, o pessoal que trabalha dentro de laboratório. Mas aí também me conta um pouco antes de tu entrar para perícia criminal, como é que foi um pouco da tua vida antes, como é que foi a história de entrar, os locais onde a Polícia Federal, onde tu trabalhasse. Conta um pouco da tua vida para nós, hein? Não, com certeza. Eu sou vindo de banco, né? Trabalhei em 4 bancos antes de vir para a Polícia Federal, sempre na área de... Tua formação? Ciência da computação. Mas eu sempre trabalhei na área de segurança da informação ou TI, tecnologia, em todos os bancos que eu trabalhei. E sempre foi um sonho, né, ser perito criminal. E aí, numa certa altura, eu era servidor da Caixa Econômica Federal. Eu já tinha passado no concurso do Banco Central, estava esperando a nomeação. E aí eu fiz também um concurso da Polícia Federal para perito. E não sei muita expectativa, porque a gente sempre tem aquele receio, né, inicial. Por isso que eu falo que todo mundo tem que tentar, porque sem tentar não vai saber se pode, se não pode, né? E aí eu fiz a prova e fiquei classificado. Não foi uma classificação maravilhosa. Nesse meio tempo eu tomei posse no Banco Central e já estava no Banco Central há 2 anos, quando saiu minha nomeação. E foi um curioso, porque como eu era da área de segurança da informação, quando eu recebi o e-mail, eu fui rastrear o e-mail para ver de quem que era a pegadinha, quem era o amigo que estava me sacaneando com aquilo, né? Porque eu não tinha... brincando com a pessoa errada, né? Eu não tinha expectativa mais... Na perícia, a gente já tá na perícia. Eu não tinha expectativa de ser chamado no concurso, porque não foi nas melhores colocações, né? Aquela edição do concurso. Só me permite te dizer uma coisa. Esses tempos eu teve no Instagram uma pessoa me perguntando assim, mas é muito difícil, é muito disputado. Assim, como tu está pensando isso? Outros, todos que estão fazendo concurso também estão pensando isso. Uns vão desistir. Se tu persistir, vai ter mais chance que os outros. É o que eu sempre falo, eu não preciso de 20 vagas, eu preciso de uma. O pessoal fala, só tem 20 vagas. Não, só precisa de uma. Só vou entrar eu. Só precisa de uma vaga. O pessoal aí fica com as outras 19, deixa uma pra mim. E aí, quando eu fui chamado para a Polícia Federal, eu fui nomeado para trabalhar em Sinop, no Mato Grosso. Na Polícia Federal, diferentemente das polícias estaduais, a gente pode ser lotado em qualquer unidade do país, da federação. E, em geral, no início das fronteiras. Exato. Em geral, a contribuição inicial nossa, a gente chama de pedágio, né, é na fronteira, são regiões de difícil provimento de servidor, mas é uma experiência riquíssima. Assim, a gente sai de uma realidade de Brasil que a gente tem e vai conhecer um outro Brasil, né? Eu recomendo isso para todo mundo, né? E aí alguém vai perguntar, mas você saiu de lá, né? Que são outras questões, e eu tive a oportunidade de vir para o órgão central para contribuir com algum conhecimento anterior que eu tinha da parte de normatização de procedimento de segurança, e a minha dissertação de mestrado também foi nessa área, né? Uma parte de uma metodologia para normatizar a segurança dentro das instituições.
Eu fui chamado pelo órgão central para fazer um trabalho lá e fiquei 2 meses em missão. Voltei para Sinop, fiquei mais 2 meses e aí recebi um convite oficial para voltar. Entender, né? Quando se fala órgão central, no caso da Polícia Federal, é trabalhar na sede em Brasília. Exato. Exato, né? Exato. O Instituto Nacional de Criminalística, né? A sede nossa, a diretoria técnico-científica, fica em Brasília. Então eu fui chamado para fazer um trabalho aqui em Brasília, né? A gente está em São Paulo, mas só para deixar claro. E aí eu vim para... Foi uma experiência maravilhosa, são coisas assim que eu nunca vou esquecer, essa etapa lá em Sinop, porque como era um grupo pequeno, uma cidade pequena, com difícil provimento, você tinha que fazer todo tipo de trabalho. Então eu fiz muitas vezes local de crime ambiental, né, onde você primeiro fazia imageamento aéreo, usando imagens de satélite para localizar pontos de possíveis desmatamento, garimpo. Depois vocês montavam... Até para o pessoal entender outra coisa também, né? Quando você entra no cargo de perito criminal federal, mesmo que tenha feito um concurso específico para informática, tem que assumir todas as competências. Exato. Todas as competências e atribuições do cargo. Exato. E como era local de crime, que é obrigação de todo perito, eu ia nesses locais normalmente acompanhado de um engenheiro florestal ou de um... Se assessora, né, dos colegas, às vezes até de outras áreas, né? E da própria Federal, né, os colegas... Federal. O sistema de vocês também tem um pouco disso, isso, né? Exato. E aí a gente ia para esses lugares, às vezes tinha semana que a gente viajava 3.000 quilômetros de estrada de terra numa picape. Que época é isso, velho? 2009, 2010, né? E aí você ia pro meio às vezes do nada, para achar o ponto do GPS aonde tinha aquele local. E chegando lá, você achava de fato material de garimpo, desmatamento, às vezes achava trator lá abandonado, quando algumas circunstâncias teve situações dessas, a gente chegar caminhão de tora, assim, atolado. A gente chegando na estrada, um caminhão com tora clandestino, né, de desmatamento. Cruzaram com você? Atolado, e não tinha mais ninguém no carro. E aí a gente fechou a estrada para esperar o dono do carro aparecer. Ele estava atolado, né? Porque Mato Grosso tem muita estrada de terra e na época da chuva fica muito complicado. E eram situações bem inusitadas. Teve uma situação também que a gente foi de helicóptero, no meio da floresta mesmo, tinha um local que a gente tinha mapeado por satélite, por imagem de satélite, e era uma cidade praticamente construída, uma infraestrutura completa para processar madeira de desmatamento ilegal. Só que ela estava abandonada, então parecia aquela cidade de faroeste, né, que você chegava, cidade fantasma, e a gente chegava de helicóptero e morria assim, de um certo receio, né, porque o que estava esperando a gente ali? Né, você podia ter guardas, pistoleiros armados ali para guardar o lugar, e essas coisas a gente nunca esquece, né? As imagens também, tem o trote também do helicóptero que o piloto sabe que é a sua primeira vez, então ele faz uma graça com a gente lá. Sempre tem essa... caindo. Não, e aí normalmente assim, eu já tinha outras experiências. Não, eu tinha outras experiências, então assim, não me causou muito impacto, mas teve um cara que foi comigo no primeiro dia que ele não foi nunca mais. Falou, não, vai você. Porque eram vários dias que a gente ia. Porque tu era melhor perito, tudo contigo. Não, é porque assim, eu já tinha tido essa experiência anterior. Esse colega, ele passou muito mal. E aí ele falou, não vou mais não, você vai pra mim. Aí eu fui, mas foi bem bom, assim. E são experiências riquíssimas, né, que a gente não vê em todo lugar. Muitos animais diferentes, um povo muito bacana, assim, é um outro Brasil, mas é um Brasil que é o nosso Brasil também, né, e é importante conhecer isso. Aí quando eu voltei para o órgão central, eu passei um tempo trabalhando na área de tecnologia da informação, ainda com essa questão de segurança, e depois eu fui para o Instituto Nacional de Criminalística de fato, que aí eu fui trabalhar com perícia de informática novamente, passei uma temporada boa lá. Isso aí, mais ou menos? 2013, 2014 e 2015. E aí, e até 2016. 2016, eu recebi um convite para ir para a unidade de gestão estratégica dentro da nossa diretoria e aceitei o convite. E estou lá até agora, né, batalhando lá com o pessoal da unidade de gestão estratégica para ajudar nosso diretor no entendimento, né, das questões estratégicas que estão lá para a gente resolver, né, no âmbito da diretoria técnico-científica.
Mas ser perito é uma experiência maravilhosa. Eu recomendo para todo mundo, quem tem vontade, não passa vontade, como diz meu chefe lá, né? Não passa vontade. Não passa. Não passa vontade. Vai atrás do seu sonho, né? Se organiza, começa a estudar, né? Essa é a parte que alguém pode dizer que é difícil, mas tem que passar por ela, né? Tem que atravessar o rio, né? Uma coisa que o pessoal gosta de ouvir, Lava Jato, né? Os bastidores da Lava Jato, a atuação da Perícia Federal, como é que era essa... Conta um pouco disso, o que foi, como é que os peritos realmente atuaram, a importância dos peritos dentro da Lava Jato. A Lava Jato é uma operação muito complexa, né, pra gente, e um dos princípios mais sagrados para que a Lava Jato funcione na circunstância nossa de país é a compartimentação. Então, a maioria a maior parte das operações, ela realmente ficou compartimentada em Curitiba. Mas isso não impediu a gente de trabalhar por ela, né? Então, existia um movimento muito grande de peritos indo e voltando de Curitiba para passar 1 mês, 2 meses, trabalhando no caso dos peritos, em laudos da Lava Jato. Quando eram casos específicos da Lava Jato que eram cuidados pelo Supremo, eles eram resolvidos dentro de Brasília mesmo, são resolvidos dentro de Brasília mesmo, né? Assim como agora tem o Rio e São Paulo, que também são unidades colaboradoras da Lava Jato, porque existem coisas que aconteceram nessas unidades. E aí essa compartimentação, ela faz com que a gente não tenha acesso a tudo. Você tem acesso a um trabalho que você precisa fazer. Desculpa. E aí você... É um mosaico. Exato. E você vai naquela peça do quebra-cabeça ali, dá a sua colaboração e eventualmente você pode ser chamado para criar esses laços entre as partes, para ajudar a colaborar, por exemplo, na identificação de alguma coisa que é comum a várias partes desse quebra-cabeça. E essa compartimentação, ela é parte do sucesso, porque a gente tem, não só na Lava Jato, mas em praticamente tudo, né, a gente tem forças de oposição muito fortes, né, que tentam desmobilizar, tentam sabotar, tentam vazar informação. Então, quando você cria esses mecanismos de compartimentação e tem uma equipe coesa, esse trabalho fica menos complexo. Não é a perícia de um perito, é a perícia da Polícia Federal. Polícia Federal, o conjunto da obra. Você não vê destaque para perito, você não vê peritos, o perito da Polícia Federal tal fez isso. Você vê a perícia da Polícia Federal. É um corpo, né? E a gente acha que é a melhor maneira de preservar a Polícia Federal, a perícia e o próprio perito, né? De ficar fora de exposição, de evitar de ser assediado de alguma forma. Então é uma maneira legal de trabalhar. Eu acho que parte do sucesso da Lava Jato se deve a isso. E aí estou falando da perícia, mas também de todos os outros atores, né, todos os outros colegas, né, de outros cargos também que colaboraram, Ministério Público Federal, a Força-Tarefa em geral, né? Uhum. Então é muito bom. A gente tem e quando a gente vê os resultados, né, a gente tem assim, uma sensação de dever cumprido muito, muito boa. Né, que você sabe que o fruto do seu trabalho está sendo usado para fazer justiça. A importância da prova. Exato. E a justiça, como foi dito hoje de manhã, né, ela vem... nosso país clama por justiça e a justiça clama pela ciência. Então a gente aplica a ciência para fazer justiça e quando a gente vê a justiça sendo feita, isso é sensacional. Tem um lado que o pessoal gosta de ficar sabendo, Lawrence, assim, ó. O outro lado do perito. Nós temos, tu é um perito, tu é um profissional e tu é uma pessoa, né? Então, muitas das coisas às vezes que se falam de servidor público, dos peritos, dos policiais, sobre o tempo que a gente trabalha, as condições de trabalho, o trabalho, às vezes risco de vida, insalubridade. Fala um pouco pra gente sobre a sua visão, a visão da PCF em relação a isso. Esse momento é importante, se fala em previdência e toda uma série de coisas, e vem o assunto da perícia criminal e como realmente nós atuamos, né? Fala um pouquinho disso pra nós. É uma atividade, né? A perícia criminal, ela é uma atividade muito gratificante do ponto de vista de você ver a justiça sendo feita. Mas do lado pessoal, como você comentou, Kleber, a gente tem uma sobrecarga também emocional em vários aspectos. Vou te dar um exemplo, né? A exposição do perito de informática, né, de computação forense, a material, por exemplo, de pornografia infantil, é uma coisa extremamente desgastante, né? Isso, ela realmente
mexe com o emocional da gente. Até muito depoimento, porque nós já gravamos um Forensic Cast falando de informática forense e realmente tocamos exatamente no aspecto da pedofilia, de como o perito tem que se preparar emocionalmente para conviver com esse tipo de situação. Né? E tem outras coisas que às vezes as pessoas não sabem, que também de uma certa forma está associado com essa coisa dos registros digitais, que é a fonética forense, que também de uma certa forma tem uma relação com a informática e que as pessoas às vezes não sabem que a Polícia Federal, nos grandes crimes, nos grandes criminosos, e que o perito tem às vezes o contato direto com o criminoso, com a coleta dos padrões, um pouco disso, essas situações realmente do dia a dia do perito nessa área. Pois é, então assim, são situações que, olhando de forma isolada, né, olhando pontualmente, não parece ser tão difícil, né? Mas isso, de forma sistemática, você lidando com material de pornografia infantil ou lidando com áudios, análise de áudio, onde você fica várias horas por dia ali com equipamento, analisando o áudio para poder fazer comparação de locutor, por exemplo, analisando imagens para entender a dinâmica das imagens, se aquelas imagens são fidedignas. O Kleber colocou da coleta do padrão. Exato. Com o bandido, frente a frente com o bandido, o criminoso, lidar com isso, né, Lória? Isso também é desgastante, é uma situação, às vezes, difícil também de lidar, e principalmente na soma de tudo, né, a gente tem como resultado, apesar da grande felicidade profissional que é ser perito criminal, a gente tem esses fatores. Por isso, é muito importante que a gente cuide da nossa saúde mental, física, e enquanto também e cuidar também dos colegas, né? Então, a Associação dos Peritos Criminais Federais, a APCF, ela tem uma preocupação muito forte com essa questão da saúde nossa também. É um outro aspecto... Física e mental, né? Física e mental. Uma coisa... O cargo atual lá é diretor técnico social. Técnico social. Uma coisa que a gente também vê muito, né, e também não se fala muito por questões de tabu, são as questões de suicídio. Dentro da Polícia Federal, o número de suicídios é bastante relevante se comparado com qualquer outra carreira. Assim como nas polícias civis também, a gente sabe que Eu atendi o local de um colega no Rio Grande do Sul, que era um perito federal, que foi esse colega nosso, né, Eduardo? Pois é, e a gente tem um tabu, assim, de não se comentar muito sobre isso, e quando acontece, aí você tem ali 1-2 semanas com as pessoas falando a respeito, e depois esse assunto volta para a gaveta, né? E a PCF tem tentado não deixar isso acontecer. A gente, dos 5 cargos da Polícia Federal de policiais, o perito criminal federal é o que tem menor incidência disso, talvez por essa preocupação com a saúde, por lidar com muita coisa, e a parte técnica também ser mais apurada. A gente procura ajudar mais os colegas, evitando assim as questões de depressão, outros fatores que acumulados levam às vezes ao quadro de suicídio, né? Mas a gente tem casos, né? Então em 2016 a gente teve um caso de um colega no INC que suicidou, e isso para nós é muita preocupação, né? É uma tristeza, uma dor muito profunda, porque a gente perdeu um colega que estava ali ombro a ombro com a gente, né, trabalhando e se adoentou, e a gente não conseguiu reverter essa doença, e o fim dele ser a morte, né, é uma situação ruim. Ela é preocupante, mas ao mesmo tempo essa coisa que nós comentamos uma vez num outro podcast, que é esses sinais, né? Não só dos colegas, mas da família. Exato. Então, até o suicídio é um tema que às vezes ele é muito encaixotado, né? Isso aí a imprensa não fala, por uma série de motivos, mas eu acho que é importante levantar esses temas até para que as pessoas que ouvem, né, isso aí, esses sinais, né, que são alguns sinais, às vezes, que a pessoa começa a mudar, né, ter essas transformações. Mas, Eduardo? Não, na verdade, acho que essa questão é bastante relevante, né, e mostra também uma preocupação da associação da Polícia Federal, dos peritos criminais federais nesse sentido, mas o Evandro tem como qualidade aí participar de várias associações e várias organizações, né, e aí... para a gente, de repente, botar um tema um pouquinho mais, vamos dizer assim, científico no momento, vamos falar então, para fechar aqui, da tua participação na Academia Brasileira de Ciências Forenses, e dando uma mensagem final a respeito da academia
né, para que o pessoal procure, conheça e saiba o trabalho que desenvolve. Perfeito, Eduardo. Como você falou, eu estou sempre envolvido nesse movimento de associação, seja ele com foco científico, como é a Academia Brasileira de Ciências Forenses, seja ele com foco classista mesmo, né, em defesa da categoria. A tônica é sempre procurar trabalhar em parceria com o órgão. A gente não é um órgão de litígio com nenhum deles, né, com a administração. Só que a gente sabe que às vezes os interesses não são os mesmos. E aí o que dá para a gente trabalhar em comum, a gente sempre vai querer trabalhar em comum. Porque a força da Polícia Federal e das polícias é muito grande, né, do ponto de vista social, né, apesar de toda a dificuldade que a gente tem, a gente é instituição importante, reconhecida. Então a gente sempre procura trabalhar em parceria. Quando a pauta diverge, e isso acontece, né, por exemplo, em época de reajuste salarial, né, o órgão não quer e a gente quer. Então são pautas diferentes, aí cada um condições de trabalho, às vezes o perito não tem aquela condição adequada. Exato, e aí cada um trabalha no seu terreno, mas quando dá para fazer junto, a gente faz. Compor, e a Interforensics é um exemplo disso, né, de trabalhar junto. É um evento que a administração, a Polícia Federal abraçou e apoia institucionalmente, e aí com isso a gente consegue mobilizar muito a corporação, os colegas, os peritos do Brasil inteiro, tanto para participar tecnicamente, contribuindo com palestras, contribuindo com trabalhos científicos, como também vindo para assistir e trocar experiência com os demais. E aquela tolerância também, né, de liberar os colegas para vir assistir, estimular a apresentação de trabalhos. Exato. Né, Então quando o órgão se move em direção a isso, a Interforensics fica mais rica, né? Da mesma maneira, então hoje atualmente eu sou vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências Forenses. Já fui diretor de eventos e agora eu ocupo a vice-presidência. E a Academia é uma instituição sem fins lucrativos com o único objetivo de promover as ciências forenses no Brasil. E aí para isso a gente faz, né, tem uma série de ações como o Proforense, que foi um edital da CAPES com 28 milhões para pesquisa que a gente conseguiu, que foi de 2014 até 2017, e tem a Interforensics, que é essa iniciativa que a gente faz, tem o intercâmbio com a Academia Americana de Ciências Forenses que a gente promove, e a gente faz isso com o que a gente tem, né, com a boa vontade, com o interesse em ver o crescimento das ciências forenses e com a colaboração dos amigos, com a colaboração dos peritos do Brasil inteiro, como vocês mesmos do Rio Grande do Sul, que estão sempre com a mão estendida para ajudar a gente naquilo que a gente precisa, para colaborar tecnicamente, para fazer uma palestra, para trazer um conhecimento que às vezes a gente não tem, né? Apesar de ter muito conhecimento dentro da Polícia Federal, tem experiência que a gente não é por questões às vezes de atuação, né? Atuação, foco, né? O foco nosso é sempre no crime que é considerado competência da União, e os estados trabalham com uma competência muito mais aberta. Então tem assuntos que não dá para discutir, a gente tem que pedir apoio mesmo, e pedir ajuda e pedir orientação para quem está no dia a dia fazendo esse trabalho. E a gente não tem nenhum tipo de restrição a esse tipo de ajuda. Parceria, né? Parceria. Tanto eu e o Kleber, desde o tempo que nós estamos lá no chão de fábrica, como a gente diz, da perícia, até o momento que nós chegamos nos cargos de direção, a gente sempre teve muito contato com a Polícia Federal, sempre teve muito intercâmbio. Mas eu vou fazer uma última pergunta para ti. Alguma notícia a respeito do Interforense 2021? Pode ser spoiler, não? Ou vamos para os próximos capítulos? Vamos só falar o seguinte, a gente já está trabalhando mais ou menos uns 4 meses com foco também em 2021, né, que é a próxima Interforensics. A gente não tem um local fechado, definido, mas a gente já está em negociação para que isso aconteça. Não vai ser em São Paulo, não vai ser em Brasília novamente agora. Uma praia então, Lance. Vamos ver o que vai acontecer. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Bahia. Se nos próximos dias a gente tiver uma evolução nessa negociação, eu prometo que eu volto com uma mensagem gravada para vocês aí do podcast, dando o spoiler de 2021 da Interforensics, né, que a gente já está trabalhando por ela. Eduardo,
Muito obrigado, Evandro. Olha, e sucesso para ti sempre. Lawrence, te agradecer muito. Até isso aqui já é fruto também dos eventos, né? A nossa amizade se construiu nos eventos. Foi um grande prazer conversar contigo. Certamente vou ter outra oportunidade para a gente conversar de novo. Obrigado. Eu que agradeço e assim, espero que a gente sempre continue mantendo essa amizade, essa parceria, essa troca de experiências tão rica que a gente pode ter em eventos como esse e na vida, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo agora é fantástico. E isso só tem a agregar para a comunidade. A gente, com essa visão de comunidade, todo mundo cresce, né? Então é o ganha-ganha, é o bom para todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade maravilhosa de estar com vocês aqui nesse bate-papo. Desejo muito sucesso em tudo que vocês forem fazer, todos os projetos. E contem com a gente. Contem comigo, contem com a PCF, com a BCF, com a Polícia Federal. A gente está aí sempre de mãos estendidas e pronto para ajudar e caminhar ombro a ombro junto aí nos objetivos que a gente tem pela frente.